Nós convidamos você a abrir a sua Bíblia no texto do Salmo 116. Salmo de ações de graças. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já diz que a gratidão deve ser a primeira palavra quando nós acordamos. Assim que abrir os olhos, em vez de pegar o celular para ver o WhatsApp, você deve dizer: muito obrigado, Senhor. O dia vai ser maravilhoso, porque o Senhor é que está na condução dos meus passos. Você já agradeceu a Deus hoje? Esse salmo é um saltério. E na verdade ninguém sabe bem quem escreveu. Alguns dizem que foi o rei Ezequias. Não é um salmo de Davi, mas é um saltério cantado sempre na semana da Páscoa, que trazia muita gratidão ao coração daqueles que cantavam ali. E esse salmo é um salmo muito lido por nós evangélicos, porque fala justamente sobre o mês de ações de graças, que é o mês de novembro. Vamos lê-lo. Texto do Salmo 116, quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Misericórdia? Isso, tem aí. Os irmãos estão procurando ainda. Visitante, se tiver sem Bíblia, levanta a sua mão, nós levaremos uma Bíblia para você. Tá? Hoje em dia a gente diz assim: abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, né? Ou ligue a sua Bíblia. Eu prefiro o modo mais natural, né? Ela escrita, né? Na sua própria estado natural. Mas se você quer usar o seu aplicativo, também não tem problema, não. Não é blasfêmia, nem tampouco heresia, não, viu? Tá certo? Pode ler a sua Bíblia na versão que você achar melhor, contanto que seja a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim para nós: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Saltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Eu convido você a repetir comigo o versículo 12, que é muito conhecido de todos nós. Vamos lá, todos juntos? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, exaltamos o teu nome, nós te louvamos porque o Senhor continua sendo o Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque contemplamos melhoras, Senhor, na nossa família,
na nossa sociedade. Nós contemplamos a tua boa mão, Senhor, conduzindo as nações. Muito obrigado, Senhor, porque podemos já nos reunir em família e como igreja. Te pedimos que o Senhor possa receber a nossa gratidão nesse dia. Tira de nós toda preocupação extra-culto. Traga ao nosso coração voltado para aquilo que seja condizente à tua vontade. E dê, Senhor, a cada um de nós um momento de vislumbre, de consciência de que o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Nós te agradecemos e te oramos em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é um saltério de gratidão ao Senhor, de ações de graças. E o que eu percebo é que a palavra gratidão tem sido algo que tem entrado em desuso na nossa sociedade. As pessoas não agradecem mais a ninguém. Você percebe, você para no trânsito, dá a vez a pessoa e você pensa, ela vai pelo menos buzinar, não buzina. Tá? As pessoas acham que é só obrigação ter parado mesmo. Não existe mais aquele bom dia, aquele boa tarde. Não existe mais aquele desejo de querer que o outro também esteja bem e fazer com que a pessoa se sinta bem na sua presença. Cultos de ações de graças eram muito comuns na minha infância. Eu sou da época em que os sábados eram preenchidos com cultos de ações de graças e assim, tinha que haver agendamento, porque não tinha vaga para todo mundo. Todo sábado uma família apresentava ações de graças ao Senhor. E não era necessário dar banquete, culto com muita festa, muito bolo, muita coisa, não. Porque o culto é para o Senhor. E os anjos não vão descer do céu para comer bolo, não. Então a preocupação é você devotar a Deus em ações de graças. Porque hoje em dia as pessoas dizem, pastor, não faço o culto de ações de graças porque eu não tenho condições de chamar a igreja toda. Poxa, por que não tem? Tem sim, o culto de ações de graça é para a igreja toda. Não se preocupe se vai ter bolo ou guaraná. E guaraná nem pode. E a maioria do pessoal está de dieta, então não precisa isso. Nós precisamos compreender a atitude de um coração em tributar ações de graças a Deus, que era algo muito pertinente no Velho Testamento. As pessoas sacrificavam o holocausto, matavam o bode, sacrificavam o animal, apresentavam no altar de Deus como ações de graças, porque eram conscientes da benevolência e da magnificência de Deus. Mas hoje em dia nós vivemos numa época que as pessoas às vezes, além de não ser gratas, quando vai dar um culto, às vezes pega carona, não, o irmão vai fazer, eu vou fazer junto com o irmão. Mas Deus, Ele espera de nós essa atitude de gratidão, essa atitude de conscientização, que foi de Deus que partiu graça sobre nossas vidas. O texto de hoje é um salmo muito conhecido, e ele começa fazendo uma declaração. Primeiro versículo, amo ao Senhor. Você já declarou esse amor ao Senhor? Mas você sabia que amar a Deus é muito mais de simplesmente vir para a igreja? Quando Jesus afirma lá em Mateus 22, 37, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a tua força, com tudo que tu és. Amar a Deus é gostar das coisas que Deus gosta. Amar a Deus é estar voltado para aquilo que Deus deseja que você seja. De fato, não aquilo que o mundo quer produzir em você, não as formatações desse mundo que coloca você em um padrão, em uma qualificação, e você vai seguindo esse ritmo, não. Amar a Deus é ser a melhor versão de Deus na terra, o melhor representante do Cristo. Isso é amar ao Senhor. Ele começa dizendo, ama ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, escutou as minhas súplicas. Deus é um Deus que escuta as nossas vozes, que escuta os nossos clamores. Interessante que ele usa o termo, os ouvidos de Deus, antropomorfismo, né? Ele usa, as pessoas usavam muito o antropomorfismo nas escritas, o braço de Deus, né, que tem um braço, né, a mão de Deus. Aqui ele usa os ouvidos do Senhor, estão atentos. Gostaria que você dissesse para o seu irmão, Deus está escutando o seu clamor.
O salmista diz que tinha entendimento que Deus ouvia as orações. Deus ouve as nossas orações. Não pense que Deus está desatento, que Deus tira férias, que Deus abandonou o planeta, que Deus simplesmente esqueceu de todos. Não, mas é um Deus que escuta as nossas orações e está atento aos nossos clamores, e no tempo oportuno Ele irá responder, porque nem todo tempo é tempo de resposta de Deus. Às vezes a resposta vem numa brisa suave, e você está esperando um profeta, mas Deus manda uma brisa suave falar ao seu coração, porque Deus tem seus métodos de nos responder. Mas o texto diz que Deus, Ele ama o Senhor, porque Deus escuta as suas súplicas, mas Ele diz também, porque Ele se inclinou para mim, e Ele diz, enquanto eu viver, invocá-lo-ei enquanto viver. Amar a Deus é desejar o que Deus quer, é ter todo o entendimento, buscar Ele com toda a força, mas tomar atitudes que agradam a esse Senhor, a esse Deus. Os versículos 2, 3 e 4 desse Salmo, até o 5, ele mostra os motivos desse amor ao Senhor. Ele fala porque Deus se inclinou para ele no momento de grande tormenta, de grande tribulação. Ele diz assim, cordéis da morte me cercaram. E aí ele citou situações adversas. Você já agradeceu a Deus porque cordéis da morte lhe cercaram e você continua vivo, você venceu a Covid. Quem venceu a Covid aqui? Levanta a mão. Cordéis da morte lhe cercaram, meu irmão. Você tem que ser grato a Deus. Quantos milhões foram e você venceu? O cordel da morte não conseguiu triunfar na sua vida, porque Deus estava com você. Gente com muito menos, ou com maior estrutura, partiu, né? E Deus deu condição a você de, como o salmista, dizer assim, cordéis da morte me cercaram em angústia do inferno, se apoderaram de mim. Você já viveu o dia de inferno na vida? Parece que todo mundo tem um dia desse, que tudo dá errado, que nada parece dar certo, que tudo está muito difícil. Você não consegue, o casamento não vai mal, as finanças vão mal, as coisas vão difíceis, o trabalho está muito ruim, não consegue aprovação, não consegue ter êxito, né? Você sai, né, o pneu do carro baixa e não sei o quê, e vem tudo isso, tudo parece estar contra você naquele dia. É um dia de inferno na vida, mas Deus está com você. Eu lembro de um dia, um final de ano, que os meninos adoeceram, né? A gente morava num lugar muito alto ali no Curado, né? E quando eu fui olhar, o tanque de gasolina estava zerado, não tinha dinheiro para botar gasolina. Valéria começou a adoecer também, e eu disse, meu Deus do céu, que dia é esse? Esse dia vai terminar quando? Porque tudo parece dar errado, mas Deus vai abrindo as portas quando a gente clama a Ele, foi abrindo as portas, e a gente sabe de uma coisa, já que não tem gasolina mesmo, a gente vai orar por esse menino aqui, para esse menino ficar bom desse cansaço. E a gente colocou, estenderam as mãos lá, e Abner voltou a respirar normalmente, né? Depois a gente viu Deus, e tinha faltado gás também, vê que coisa terrível assim, e aí não tinha nem como comprar o gás, porque o carro estava sem gasolina, mas Deus foi abrindo as portas. Deus vai, a noite pode ser de chuva, os cordéis da morte e as angústias podem estar próximos a você, mas você tem Deus, e que tem um Deus como esse, está mais do que garantido. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que tem todo o poder escolheu bancar você. Você sabia disso? Escolheu sustentar a sua vida e a sua família. E quando você deposita nele isso, você vai ver que as tempestades nada mais se tornam em brisas suaves, em uma marola que logo vai passar, porque Deus faz a diferença quando Ele está nas nossas vidas. Os versículos 4, 5, 6 falam sobre isso. O Senhor guarda os simples, diz o versículo 6. Estava abatido, mas Ele me livrou. E no versículo 7, 8 e 9, ele diz assim, volta minha alma,
volta ao teu repouso. É como dos versículos 7 a 11, parece que ele tem um déjà vu. Parece que ele é levado de repente assim, ele estava vivendo uma angústia, Deus o libertou, estava comemorando, mas de repente parece que ele dá uma vacilada e desespera-se novamente. Parece que não é o mesmo homem que escreveu esse salmo. Parece que são duas personagens, e parece que conosco também acontece do mesmo jeito. Um dia a gente sai tão animado da igreja, quando chega em casa, parece que tudo se transforma novamente em dificuldades. Nós temos alguns momentos na nossa vida que parece que a gente olha assim e diz, poxa vida, será que sou eu mesmo? Porque parece que a gente se desvia, que a gente fica tão distante do Senhor, que a gente diz assim, poxa vida, nem parece que eu sou crente. Você já passou por isso? Não precisa levantar a mão não. Às vezes quando chega em casa meio aperreado, né, também, aí vai lá e diz assim, tu vieste de onde, hein? Tu vieste da igreja mesmo? Tem dias assim, que a gente parece que a gente se desvia no caminho de casa. A coisa vai bem, aí vem a tempestade, vem pensamentos, e parece que o salmista aqui, ele vinha bem com Deus, de repente ele diz assim, poxa vida, volta minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Você precisa compreender que existe momentos nas nossas vidas que nós precisamos restaurar o altar das nossas vidas. Depois da pandemia, muitas pessoas se afastaram da igreja, igrejas que não voltaram, pessoas que perderam a fé, perderam a esperança. E esse tempo de tantas lutas, nós precisamos justamente fazer aquilo que nós chamamos de um reset, e voltar ao Senhor. Nós precisamos, na verdade, dessa restauração de altar novamente, para que possamos voltar a confiar no Senhor, como o profeta Elias, que antes de enfrentar os profetas de Baal, a primeira coisa, a atitude que ele fez foi restaurar o seu altar. E depois de uma pandemia dessa, de tantas isolamento, né, infecção, quarentena, palavras que a gente nunca ouvira falar, de repente agora a gente está preso a uma realidade social que para a Europa já foi difícil. Imagine para nós brasileiros que andamos colados no outro, que gostamos de abraçar e de beijar, como foi difícil. Por isso é necessário essa restauração emocional e, por que não, uma restauração do altar. E o salmista diz assim, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. É tempo de voltar a andar com o Senhor na terra dos viventes. É a hora de voltar ao Senhor. Ele tem algo a mais para você ainda. Confie no Senhor e Ele restaurará não só a sua vida, mas também todos os seus bens. Versículo 11, ele vive um drama existencial. Ele diz assim, eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentiroso. Em outras palavras, todo homem é safado. Parece que ele tem uma decepção geral, como alguns daqui já tiveram, com o ser humano. Homem não confia no homem, homem não pode confiar só em Deus. Mulher não confia em outra, homem não confia em outro. Parece que ele teve, na verdade, uma crise também de segurança e de confiança, e ele disse assim, no meu coração, todo homem é mentiroso, todo mundo não presta, todo mundo não vale nada. Talvez seja isso que você está vivendo depois dessa pandemia. Você não consegue confiar em mais ninguém, não consegue olhar para o irmão e chamar de irmão. Às vezes a gente dá essa paz do Senhor, né? Antigamente a gente, como cristão, a gente tinha umas condutas diferentes, né? Por exemplo, empregada doméstica, quando você dizia assim, empregada doméstica crente, o camarada entregava até a chave do cofre. Hoje em dia, empregada crente, você entrega a chave do... Não, você diz assim, é mesmo, quem está indicando? Quem não sei quem, será que é mesmo? Será que é crente mesmo?
As coisas mudaram. A situação do mundo mudou. E nós passamos por decepções na vida. Tem pessoas que chegaram aqui na igreja, já fazem, eu acho que mais de meses, talvez até ano, mas ainda não conseguem confiar na igreja. Você acredita nisso? Será que essa igreja é igual àquela que eu vim? Será que... E por mais que a gente diga que aqui é uma igreja diferente, que é uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, é uma igreja, é a melhor igreja de Olinda, é a melhor igreja do Brasil. Porque você está aqui, não é porque o pastor está aqui. Porque aqui não tem os clichês que outras igrejas têm. Isso eu garanto a você. Não tem aquele negócio, liderança perpétua, passagem de pai para filho, e não sei o quê. Não, aqui você não vai ter esse negócio não, tá? Aqui todos são iguais. E você só pode ser melhor do que você mesmo, se você se esforçar muito. Aqui não tem esse negócio porque eu sou o primeiro que botei o tijolo. Não é porque eu dou meu dízimo maior, e se eu sair e levar meu dízimo, pastor, o que é que vai ser do Senhor? Aqui não tem esse negócio, não tem bravata, não tem frase de efeito. Aqui todos são iguais, e todos são amados, e cuidados. O pastor não visita só quem é da torre, o pastor visita quem é lá da beira-mangue, tá? E dou o mesmo amor e a mesma atenção. Porque isso é ser igreja. E quando a gente vê um que quer aparecer demais, ficar muito na luz da ribalta, porque tem esse, né? Que gosta de tal. A gente só está na hora de fulano sentar. Está na hora de sentar um pouquinho fulano, porque gosta muito desse negócio de ficar ali na frente, dizer porque eu sou e não sei o que tal. Porque nenhum pastor deve fazer isso. Tá? Eu digo a vocês, quando Deus não me quiser mais aqui, Ele vai trazer um pastor melhor para vocês. E vocês vão ver que é melhor mesmo. Tá? Porque Deus, quando tira, sempre coloca o melhor. Porque Deus não é Deus de improviso. Agora nós precisamos entender que é andando com Ele, na terra dos viventes, que teremos essa mudança na nossa vida. Não é andando com outros, não, é andando com Cristo. É andando com Cristo que as mudanças acontecem. Que Ele tira de nós esses carrapichos, essas ideologias, esses pensamentos, que nos faz se sentir melhor, ou nos achar melhor do que o outro. Irmãos, a gente tem que ter essa compreensão, que nada somos. Somos muito em Cristo, mas jamais seremos melhor que o nosso irmão. Somos mendigos espirituais, que podemos dividir o pão com outro mendigo. Se você fizer isso, você está no caminho certo. Mas se você achar melhor porque chegou primeiro, porque prega melhor, porque dirige melhor, porque canta melhor, você está na igreja errada. Procure uma igreja de doentes, porque aqui a gente está tratando quem é doente. Inclusive o pastor precisa de tratamento. É isso que nós precisamos conhecer, o salmista, a ideologia do salmista. Mas aí no versículo 12 ele para e diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Que darei? O que é que a gente pode dar ao Senhor por tantas bênçãos nas nossas vidas, tantas curas, tantas libertações, tantos caminhos, tanta condução de Deus na nossa vida? Onde estaríamos nós? Porque quando eu olho ali, eu trabalho no hospital, e quando eu vejo ali pessoas que estão ali meses entubadas, simplesmente porque um tombo, uma microcélula soltou e saiu derramando, e aquela pessoa ficou inutilizada ali, precisando de alguém para virar ela, para trocar a fralda. E eu olho assim e digo: Senhor, muito obrigado, porque todos os dias eu acordo, e o que é algo chamado esperança e fé, sabe o que é? É quando a gente bota o despertador para despertar no outro dia. Você já viu? Que certeza a gente tem que vai acordar. Meu Deus,
Será que eu acordo? Que garante é você? Você pode acordar do outro lado. Você acordar, onde é que eu estou? Não, você não está mais na sua casa, meu filho. Você já está em outro patamar. Você já veio. Mas a gente tem uma base que o salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios, por me acordar todas as manhãs, por me fazer locomover. Aquela história da irmãzinha que queria uma sandália nova para ir para a igreja e ficou reclamando: não vou para a igreja. Ficou na janela, de repente passou uma irmã: irmã, vamos para a igreja. Eu disse: não vou não. Aí quando ela olhou para os pés, a irmã não tinha pés, estava indo de amuleta, né? Ela disse assim: poxa vida, eu tenho os pés, estou me queixando por causa de roupa, por causa de sandália. Nós precisamos ser gratos e dizer: que darei ao Senhor por vir para a igreja andando? Vê que pés lindos Deus lhe deu. Já deu uma olhada nos seus pés? São perfeitos. Você não agradece a Deus. Outro dia eu fui visitar uma senhora, fase terminal. E aí eu fui fazer a capelania. Interessante que eu disse assim: a senhora está precisando, diga o seu pedido de oração. Ela disse assim: pastor, eu não quero que ore por mim. Ore para o meu filho, que é um ébrio, está preso ao álcool. Ore por ele. Eu sou salvo em Jesus, pastor. Eu estou seguindo. Mas eu quero agradecer. Eu disse assim: eu só quero agradecer por quê? Ela disse: eu quero agradecer hoje porque hoje eu pude evacuar. Eu nunca vi ninguém agradecer a Deus por ir ao banheiro, por ter a fisiologia normal. E aquelas visitas que a gente vai visitar e sai visitado. Você já fez uma dessa? Eu digo: eu nunca agradeci a Deus. Gente, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Corpo humano, uma máquina, rim funcionando normalmente, fígado produzindo, coração nas batidas normais, cérebro com cognição normal, os olhos enxergando, e tem olhos que enxergam até além do alcance. Eu sei que dificuldades fazem parte, mas só estar saudável aqui hoje já é um motivo para você agradecer ao Senhor. Direito de vir. Só Deus pode promover isso na sua vida. Que darei eu ao Senhor? E Ele diz: já sei o que eu vou fazer. Ele diz: erguerei, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Erguer o cálice é fazer aliança com Deus. Erguer o cálice representa prosperidade, mas era assim que era feita a aliança. Era erguer o cálice um para o outro e honrando, e cumprindo com as promessas, com os votos. Era assim antigamente, compadre e comadre, né? Quando o compadre dizia assim, o compadre era responsável, se ele morresse, o outro compadre cuidava da família e dos filhos. Era uma aliança que era feito. Quando nós erguemos os nossos cálices diante de Deus, nós estamos dizendo que a nossa vida é uma aliança com o Senhor. Eu pergunto a você: quantas alianças você já quebrou com o seu Senhor? Será que hoje não é tempo de renovar as alianças com o Senhor? Que darei ao Senhor? Pega o cálice, levante, erga e faça uma aliança com Deus. Tem gente que faz promessa, final de ano está chegando, né? E aí, promessa: vou ler a Bíblia toda esse ano. Eu vou fazer caminhada, compra até uma bicicleta daquela, né? Aí depois vira cabide de roupa. Já aconteceu isso? Já viu alguma casa que a bicicleta virou cabide? É uma promessa que não foi cumprida. Tá? Qual a aliança que você precisa hoje restaurar com o Senhor? A sua vida. Ele diz: pagarei os meus votos. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Ele não diz na presença dos políticos. Ele diz que vai pagar os votos em outros lugares, mas na presença do meu povo, na casa do Senhor dos átrios.
Eu acho interessante, é quando pessoas comemoram aniversário e fazem festas, assim, não comemoram no meio do povo de Deus. Interessante. Em vez de cumprir, de chegar na igreja e dizer, irmãos, ninguém vai querer bolo, guaraná, mas assim, estou fazendo aniversário, queria uma oração. Não, marca uma festa com pessoas que nem são evangélicas às vezes. E aqueles que oram por você o ano todo, às vezes nem sabe que você fez aniversário. Estou dizendo que você tem que convidar a igreja toda para ter um aniversário, não. Mas que você comemore nos atos do Senhor. É o melhor lugar para se comemorar os votos na presença do Senhor, no meio do seu povo. E ele conclui dizendo: oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é se comprometer com Deus e ter uma aliança com Ele. Ele diz mais uma vez no versículo 18: pagarei os meus votos ao Senhor, que eu posso fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Versículo 18 e 19 são de ações de graças na congregação dos santos. O dever nosso de ser grato ao Senhor. Nós temos um dever. Não é se eu quiser, não. Se você é povo de Deus, você tem um dever em ser grato ao Senhor, em prestar ações de graças, em tributar ao Senhor, em olhar e dizer: eu sempre tenho a agradecer, porque Deus sempre me deu além. Deus não dá apenas, Ele dá além do que pedimos ou pensamos. Dê uma olhada na sua vida. Da onde você saiu? E aonde você está? A sua trajetória. Você não entendeu muita coisa, não sabe por quê. Mas em momento algum Deus deixou você só. Deus conduziu você até aqui hoje, livrando você, dando livramento, cura, proteção. Pode até ter sido abandonada, mas Deus continuou cuidando de você. Deus não lhe abandonou. Cuidou de você, tateou você. Eu lembro quando as crianças antigamente começavam a andar, né, irmã Lindalva, que os pais botavam no canto da parede, né, e está tateando, está dando os primeiros passinhos. Interessante, Deus fez isso com você, não deixando você cair, cuidando de você até hoje, para que você hoje pudesse ser quem você é. Por isso, seja grato ao Senhor, pelos filhos que Deus lhe deu. Ah, quantas pessoas queriam filhos, não tiveram. Pelo emprego que Deus lhe deu. Pela mãe que você teve, pelo pai que você teve. Foi duro, mas tinha um propósito de Deus também nesse pai, nessa mãe. Tá? Para lhe ensinar algo, tenha certeza disso. Você deve ser grato pelo alimento. Eu lembro da história do menino que sentou na mesa de manhã e colocou lá uma redação para a mãe. Mãe, a senhora me deve R$2, porque essa semana eu joguei o lixo fora. A senhora me deve R$2, porque eu lavei o banheiro. A senhora me deve R$2, saiu aquela lista, né? Aí quando a mãe sentou na mesa, que olhou aquela lista toda, dava mais de R$20 já. Aí a mãe pegou, fez a lista dela. Disse assim: por ter passado 9 meses com você na minha barriga, você me deve nada. Por ter dado a você todas as vacinas e ter colocado todas as fraldas em você, você me deve nada. Por ter levado você para a escola e ter gasto com material escolar até hoje, você me deve. Aí a mãe botou nada. Aí saiu fazendo aquela lista todinha, né?
Aí deixou lá junto da dele. Quando ele pegou assim, que olhou, as lágrimas correram nos olhos. E ele disse: mamãe, é verdade, a senhora não me deve nada, eu que lhe devo. A necessidade que nós agradecermos a Deus pelos pais, pelas mães, pelos tios. Teve tia que foi tia e mãe. Teve tio que foi tio e pai. Teve avô que foi avô, mãe, tudo na sua vida. E você nunca agradeceu, nunca ligou. Uma geração de ingratos, que não pode dizer eu amo ao Senhor se é ingrato com pai e com mãe. Quando começa a ganhar dinheiro, desaparece, vai para a Europa, manda um cartão postal, achando que isso é tudo. Começa a melhorar de vida, esquece pai, esquece mãe, esquece parente, aquela gentalha, não quero nem chegar perto. A palavra de Deus diz que os ingratos, eles prosperarão por um certo tempo, mas desfiarão. É Provérbios, é lei espiritual. Não agradece, só sabe cobrar de pai e de mãe o tempo todo, cobrando. Seja mais grato. Gratidão abre portas, queixas fecham portas. Seja mais grato. E nessa manhã, nós devemos ser gratos ao nosso Deus, que desde a fundação do mundo já nos amou e preparou a salvação através de Jesus. O Salmo 138 já nos diz: ainda uniforme ainda estava sendo formado. Quando estava sendo formado o seu rim, fígado, nas entranhas, eu te amei, diz o Senhor. Eu te protegi ali, aquela placenta só foi placenta porque eu estava ali com você, cuidando de você. Esse é o amor de Deus. Por isso, o que darei eu ao Senhor? Por todos os benefícios para comigo. Gostaria que você fechasse seus olhos e saísse hoje para casa agradecendo ao Senhor por ter nascido nessa família, por ter o cabelo assim, por ter a cor desse jeito. Deus tem um propósito em tudo, pelo papai, pela mamãe. Você sabia que para você estar aqui hoje, mais de 1 milhão de pessoas morreram? Você sabia disso? Na fecundação do feto, espermatozoide e óvulo, 1 milhão foram jogados para lá. Você que chegou na frente. Por que você chegou na frente? Deus, que já te amou. Podia ser outra pessoa aqui com outro nome nessa família, mas Deus quis você, escolheu você para estar aqui. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, exaltado seja o teu nome. Que daremos nós nessa manhã por todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco. Senhor, nós levantamos o cálice da salvação. Nós refazemos, renovamos as alianças com o Senhor. Nós declaramos, Senhor, que viveremos na terra dos viventes e pagaremos nossos votos na presença do teu povo, em Jerusalém. Muito obrigado, Senhor, pela família que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela criação, pelas dificuldades, pois o Senhor estava conosco. Obrigado, Senhor, pela igreja que o Senhor nos deu. Obrigado pelos irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor. Foram salvos em Ti e acolhidos no Teu aprisco santo, para que aprendamos juntos até a volta do Senhor. Muito obrigado pela vida dos visitantes, que foi o Senhor que os trouxe. Abençoe-os com toda a sorte de bênção. Abençoa a Tua igreja nessa manhã. Abençoa nossos filhos, Senhor. Coloca neles gratidão no coração, desejo de Te servir. Ó Deus, abençoa as pessoas que passaram pelas nossas vidas, Senhor, e nos abençoaram. Ó Deus,
nós olhamos para trás e agradecemos ao Senhor. Foram instrumentos do Senhor para nos abençoar no primeiro emprego, no primeiro dia de aula, na primeira caminhada. Essas pessoas, Senhor, que não sabiam porquê, mas estavam sendo dirigidas por Ti para abençoar nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado por papai e por mamãe. Dê vida longa aos nossos pais, Senhor. Que eles vivam e que um dia, Senhor, o Senhor que tem por preciosa a morte dos santos, um dia, Senhor, possa nos acolher junto com os mesmos. Nós te agradecemos, Senhor, e te oramos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.